Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido rádio ouvinte e telespectador, e também as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando 24 horas para você. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada e ele é Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, amigos, queridos, família fiel. Tão bom estarmos juntos nesse evangelho abençoado. Eu agradeço desde já a você, mestre Nando, e aos mentores espirituais que vão estar aqui com a gente, nos ajudando. Muito bem. Olha, talvez eu possa ser um mestre-sala, quem sabe, um mestre-cuca que eu já aprendi aí a cozinhar alguma coisa. Mas, olha, mestre não. Tiago, brincadeiras falando de mestre-cuca, olha aqui, olha, o nosso tópico de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, né, na psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. O tópico é o 108, olha, um pouco de fermento. Se você for na página 249 desse livro, você vai encontrar essa mensagem. E o nosso Emmanuel sempre escolhe, né, nesses livros, nesses 4 livros que a gente já citou aqui, né, uma passagem do Evangelho, de cartas de Paulo. Então, ele tem aqui, olha, de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda, né, a massa toda? Só essa, né, passagem já inspira, né, Tiago? O Emmanuel, ele vai buscar, assim, pontos interessantes. Inclusive, tem aquele livro, né, Nando, o Evangelho de Emmanuel, e eu acho que ele tem um carinho especial por Paulo. Ele vai comentando, assim, as frases de Paulo e trazendo os ensinamentos para nós meros mortais, né, Nando? Essa inteligência dele, ele vem traduzindo e ampliando para a gente o texto bíblico. Então, essa missão do Espiritismo vem sendo cumprida através dessa tarefa abençoada também do nosso querido mentor Emmanuel. É verdade, Tiago. E só para citar as obras que a gente falou aqui, é o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e o Fonte Viva, que a gente está usando hoje, né, para esse programa, para estudar, para fazer reflexões. E a gente sabe, né, que o fermento ele faz com que a massa cresça. E a gente sempre, quando está fomentando alguma coisa, a gente pode fazer com que aquilo, aquele fato, aquela situação venha a crescer. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, onde utilizar o fermento, né? Ele fala aqui também que ninguém vive só, nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então, quer dizer, talvez essa influência possa ser, né, Tiago, também um fermento, né? Com certeza. E eu queria chamar a atenção também, Nando, que como o pessoal lá daquela época antigamente, os orientais, né, da época lá de Jesus, os judeus, e Paulo era um judeu puro sangue, né? Como ele usa a linguagem concreta, assim como Jesus usava, não é, Nando? Coisas do dia a dia, o fermento que uma dona de casa ali está todo dia manipulando, a gente quer fazer alguma coisa e vê esse ingrediente da culinária tão comum para nós e pega esse algo tão comum e dá um sentido espiritual. Então ele coloca essa linguagem acessível para a gente. Não é bacana quando esses espíritos grandiosos eles se abaixam no nosso nível, né? Como um adulto faz, se abaixa para conversar com uma criança e traz um ensinamento profundo de uma coisa tão simples para nós. É verdade, Tiago. E o Emmanuel tem esse poder também de síntese e de simplificar para a gente entender, né? É justamente o que Jesus fez, né? Ele também sabia que naquela época a gente não tinha condições de entender o que ele estava dizendo, então ele falava por parábolas, até que chegou um ponto que também
os próprios espíritos naquela falange que trabalhou com Kardec, que veio esmiuçar para a gente, veio esclarecer, veio simplificar também, veio sintetizar o Evangelho de Jesus. Então, isso que você está falando tem muito sentido, e nosso Emmanuel continua aqui, olha, nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância, achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. E na massa também, quando se junta a massa, a gente está ali juntando, né, várias partículas, além do fermento, a própria farinha e outros ingredientes para fazer aquele nosso pão, né? Então, o que ele diz aqui, essa associação com os outros, né? As palavras nossas também que atuam à distância, que entra dentro da vida dessas outras pessoas. É muito bacana o que ele está colocando aqui, né, Tiago? E a gente precisa aprender porque os demais, Nando, se a gente é influenciado pelos demais, a gente tem que se aproveitar disso. Por isso que é bom sempre ter bons amigos, estar cercado de boas pessoas. E eu chamo você de mestre com todo o carinho no mundo, porque é muito bom, eu sempre estou aprendendo com você. É bom estar perto de pessoas que te ensinam, que você sabe que não vão te puxar para baixo, né? Não vão pisar em cima de você. Não estou dizendo que a gente deve se apartar de tudo, até porque o Emmanuel vai dizendo assim, ninguém vive só. E os Espíritos já nos dizem que nós temos que viver em sociedade. É importante viver em sociedade, é na sociedade que nós vamos nos desenvolver. Para aqueles que quiserem consultar, está lá na questão 380 do Livro dos Espíritos, viu, Nando? Lá que os Espíritos respondem que nós devemos, sim, Deus nos criou para vivermos em sociedade. Até o Kardec faz um comentário bacana, ele fala assim, e se fosse assim, Deus não queria que a gente tivesse a linguagem, a comunicação, não é? Para que a gente vai se comunicar se fosse cada um por si? Então, como é bom, Nando, ter boas pessoas ao nosso lado, já que essas pessoas nos influenciam. E eu também alerto, viu, Nando, uma outra coisa. Se as outras pessoas nos influenciam, opa, então eu também tenho que ficar alerta, não é? Ainda mais, né, o Tiago, nos dias de hoje, que a gente tem as redes sociais, aí a comunicação rápida através da internet, da rede mundial de computadores, em que a gente consegue contato com as pessoas, e a influência, ela não está ali pessoalmente, está digitalmente, mas está, né? Porque a palavra tem poder. Então, a gente precisa realmente, como você disse, né, orar e vigiar, né, porque a gente pode receber essa influência, né? Antigamente era como Jesus fazia, os apóstolos e outros que vieram, né, depois de Jesus, né, iam em praça pública, tinham contato ali social. Hoje, por isso que chamam redes sociais, né, onde a gente vai tecendo essa rede, onde a gente vai sendo influenciado muito rapidamente, né, não dando tempo, às vezes, até da pessoa parar e falar, poxa, será que essa mensagem ela realmente é verdadeira? E aí já repassa, né? Então, isso é uma coisa importante que você disse aí em relação a isso. E você sabe que eu sinto também, igual você citou das redes sociais, eu acho que um efeito perigoso também, já que nós estamos sendo influenciados pelos demais e temos acesso à vida dos outros tão facilmente, isso pode também ser um perigo. Porque pode dar uma crise de identidade, viu, Nando? A gente vê aquela pessoa onde, obviamente, ela escolhe os melhores momentos para compartilhar, e eu comparo a vida daquela pessoa com a minha, e aí pode, vamos dizer assim, causar um certo desconforto, levantar alguns sentimentos que não seriam tão interessantes para nós. Então, a gente também tem que estar atento no relacionamento com os demais, já que nós somos influenciados, Nando, então, eu preciso entender, eu tenho a minha vida, os meus objetivos, e cada um tem o seu caminho. E a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? Se proteger, sim, informar, né? Até, estamos falando aí de redes sociais, de internet, tem como pesquisar, né? Pesquisa, dá uma pesquisada, entre em bibliotecas, né? Que existem aí na internet, tem bastante coisa boa aí. E ele fala aqui, olha, é preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Eu não sei se eu tinha lido aqui, ações e reações caracterizam-nos a marcha.
E aí, essas outras duas que eu li também, é preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam, e nossa conduta é um livro aberto, porque a conduta é o exemplo, né? Você manifestou, já você está demonstrando quem você é, né? E ele fala que a gente eu preciso saber também que influência a gente está. Não tem aí os influencers, né? São aquelas pessoas que influenciam, né? Que já tem até o nome para isso, né? E a gente sabe aí que as ações, né, trazem reações aqui, né, Tiago? Fernando, acho que você acabou de trazendo esse ensinamento pela doutrina espírita. Acho que todo mundo agora é um influencer. Falou, "Oh, mas quem sou eu, né? Não, você também está aí. Ele está dizendo o seguinte: estamos associados magneticamente uns aos outros, Nando. Então, eu e você, nós somos influencers. Olha só, estamos a todo momento influenciando as outras pessoas. A gente precisa se conscientizar disso, né? Fala, não, mas eu fico na minha, né, Nando? Ah, não faço mal para ninguém. Será? Porque até o que você está pensando está influenciando as outras pessoas à sua volta. Pode ser, Nando, que você não coloque para fora nenhuma palavra de reprovação. Mas e aquela energia que você emana? As pessoas sentem. Com certeza, né? A gente, no Espiritismo, né, os espíritas falam muito de obsessão, né? Que a gente recebe influência pela obsessão. Mas quem é que abre o canal de comunicação com o obsessor? Nós mesmos. Nós somos, influenciamos e somos influenciados, seja qual dimensão estejamos, né? No universo é assim, é a lei que nos rege aí. O Emmanuel fala que quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções, né? Quantos nossos gestos insignificantes, né? A gente, ele fala insignificante porque são situações, às vezes, que não se dão muita importância, até quando a gente detecta aquela situação, pode ser e pode parecer algo pequeno, mas lá, o fermento, ele também é algo pequeno. Quando você vai fazer uma massa, e a massa, você pode pôr 1 quilo de massa, mas você coloca uma colherzinha de fermento. E olha aqui o que ele faz, a explosão que ele dá, né, Tiago? É verdade, até o Paulo de Tarso fala, você não sabe que um pouco de fermento leveda a massa toda? É só um pouquinho, só uma pitada. Geralmente é aquela colherzinha de chá, né? O pessoal que gosta de culinária aí já sabe que quando vai saber, quando vê, chega a hora de colocar o fermento, ele sabe que a medida é a colherzinha pequena, a colherzinha de chá. Porque ele tem um efeito que se espalha naquela massa. Aquela substância química, ele envolve todo aquele conteúdo. Então, aquele agrupamento humano também está envolvido com a energia de uma única pessoa. Não é incrível isso? As pessoas sentem o que nós sentimos. Isso não é extremamente democrático. Também, isso, por um lado bom, não é tão bom, né, Nando? Quando você chega num grupo que se ama, num lugar de trabalho, numa família, numa casa, onde pessoas que você sente que aquele lugar é diferente. Fala, poxa, olha, que família bacana aqui, né? Que grupo de pessoas, que legal isso. Eu também quero isso para minha vida. Então, Nando, a gente também tem que se preocupar e saber que isso dá trabalho. Muitas vezes eu acho que a gente tem que segurar muita coisa, evitar pensar determinadas coisas, ir para determinados caminhos de raciocínio, porque a gente vai estar fatalmente atingindo os outros. E repito, Vinando, mesmo que a gente não diga uma única palavra. Nossa, pensamento tem vida, né? E qualquer expressão que você tenha aí, que saia do seu campo emotivo, mental, né? Ela vai ter um caminho, né? Ela segue um caminho e ela atinge aquele objetivo. Mas aí a gente sabe que pelas leis que nos regem, como tem a lei, ele falou aqui, né? De ação e reação, né? Vai voltar. Mesmo que você não, como você disse, não diga nenhuma palavra você disse, mas você pensou, esse pensamento
cria, né? Ele se torna, ele tem vida, e acaba indo ao encontro daquela situação que você muitas vezes pensou, né? Você pensou e com firmeza. E então a gente tem que usar esses recursos aí do universo, né, Tiago, para que a gente construa, que pelo menos você sabe que existe aí uma lei que nos rege, existe uma forma, né? Se a gente consegue pensar alguma coisa ruim e aquilo lá atinge o outro, ué, então tem aí alguma coisa interessante que eu posso usar, então, pelo lado positivo, né? Da oração, da boa palavra, da ação que não vai nos trazer uma reação infeliz. Ao contrário, quem, né, semeia vento, colhe tempestade. Né? Quem semeia amor, colhe o quê? É por aí. Né? É porque muita gente, né, se esconde atrás dessa seguinte afirmação: ah, mas eu não faço nada para ninguém. Tudo bem, mas como está o seu pensamento? O que você está atraindo ou emanando para as outras pessoas? Ela tem uma conduta ele reta, na frente de todo mundo ela faz certinho, mas o coração dela tá cheio de rapina, tá cheio de ódio, de desamor, Nando, de que às vezes quer ver a coisa mesmo, o circo pegar fogo. Ela tá ali quietinha no canto dela, mas tá ali no canto, né? Ouvindo e falando: nossa, tomara que aconteça tal coisa, ai, tomara que isso, que aquilo. Ou seja, pode ser que você, né, fala: ah, mas eu não faço nada para ninguém. Mas e o que você faz para você e para os outros coletivamente, de modo, vamos dizer assim, não ostensivo? Agora, a doutrina dos espíritos está nos ensinando. Isso também tem efeito. A gente tem que tomar cuidado. Fala: poxa, essa doutrina não deixa nem a gente quieto, viu, Nando? Deixa a gente em paz, mas é verdade. Jesus veio falar o seguinte: eu vim trazer a espada, eu vim trazer esse símbolo de luta. Então agora a gente está amadurecendo. Esse é o processo de fermentação aí que você falou, né? Que a pessoa fica quietinha, mas ela está fermentando lá, ele está fazendo a fermentação. E é só assistindo, né? A massa crescer. Mas ninguém, que a gente não tem sensibilidade, quem não tem audiência ou vidência, e não entende que aquela pessoa fez aquilo. Mas a pessoa sabe, ela sabe que ela fez aquilo, que ela ajudou na fermentação, ela colocou mais fermento e a massa cresceu. E a coisa está um volume que depois fica difícil da gente lidar com essa situação que nós ajudamos a gerar, ou nós mesmos geramos. E aí é complicado. Aí a lei está aí, ela nos olha e ela é justa, né? Nada mais do que justo que se você fez alguma coisa que não devia, Deus, na sua misericórdia, ele vai nos dar, de repente, numa situação que a gente sabe lá quando, só Deus sabe, né? Quando ele vai nos dar essa chance de tentar organizar, reorganizar aquilo e colocar aquilo no seu devido lugar, refazer, né, aquele erro que nós cometemos, né? Então, se estamos sendo alertados aqui por Paulo, por Emmanuel, pelos benfeitores espirituais, pelo espiritismo, de que a gente vive sob o manto desta lei, a gente tem que tomar, então, vergonha na cara, seria a palavra? Não sei, Tiago, eu não sei. A gente precisa realmente tomar uma decisão para que lado que a gente quer ir, qual o caminho que a gente deve tomar. Lindo, eu acho isso sincero, verdadeiro, né? Não é uma coisa de ofensa, eu acho que é uma coisa de transformação mesmo. E eu acho, Nando, também desconfio que muitas das vezes acho que aí a gente entenderia um seguinte fenômeno: a pessoa às vezes ela se sente cansada, se sente para baixo, ela frequenta determinado grupos de pessoas, ela volta às vezes enfraquecida. Talvez, será, Nando, que o fato dela estar pensando dessa maneira não está colaborando para ela entrar naquela energia ruim daquele lugar, não está abrindo espaço, e mais, ela está colaborando, né, somando as forças para que aquilo piore. Então, talvez essa vergonha na cara que a gente precisa tomar, da gente ter uma postura realmente diferente de pensamento, cuidar, porque a gente está criando um fermento. Posso ainda um passo a mais, Nando? Eu fico imaginando esse fermento que é a humanidade toda, né? Então a gente vê uma crise acontecendo no nível mundial,
E qual é o nosso fermento que a gente coloca? Igual a espiritualidade pede, gente, tenham perseverança, tenham luz, vamos emanar luz para essa massa, para que ela, né, fique vistosa. Ou será que é um fermento de medo, de desespero, de desconfiança da gestão das coisas divinas? Então, você vê como a gente também contribui para que esse estado de doença da humanidade prospere somente com o nosso pensamento? Com certeza, né? A gente sabe que as regiões umbralinas ou aquilo que o André Luiz descreve quando estão vindo do plano espiritual para cá, aquela nuvem escura que está entre a Terra aqui onde estamos e a atmosfera acima de nós, né? Isso tudo é fruto dos nossos pensamentos negativos. É fruto, é a soma de tudo isso, né? Além da poluição sonora que a gente tem aí das máquinas automóveis, a poluição do ar, da fumaça, né? Da fuligem, a gente sabe que tem essas nuvens que pairam sobre nossas cabeças. Cabeças essas que ajudaram, né? Nossas cabeças, né? Porque quando fala vergonha na cara, fala para mim em primeiro lugar. E que se forma acima de nós é qual fermento que dilata toda essa massa. A gente sabe que essa massa se movimenta, né? De acordo, dependendo do que a pessoa pensa, olha o perigo. Ela atrai parte dessa massa para si, né? Então, eu estou tendo algum pensamento infeliz, pensando com rancor, com raiva, o que eu vou atrair? Né? Então, aí vem um movimento dessas nuvens, vamos dizer assim, que são nuvens de pensamentos condensados, né? Que não estão, muitas vezes, né? À nossa vista. Elas estão aí, elas pesam sobre a nossa psique, no nosso psique, sobre o nosso campo mental, traz muitas angústias, traz muitos sofrimentos, né? Depressões, porque a gente está conectando os nossos fios com esses pensamentos, né? Então, a importância do evangelho no lar, a importância da nossa frequência num templo, numa casa, num centro, numa igreja, porque são locais que estão praticamente, né, a maioria, se a gente bem tiver bons pensamentos, preservados dessa poluição toda. Então, por exemplo, o plano espiritual consegue trabalhar isso, né, Tiago? Eles conseguem blindar determinado ambiente, porque a gente está dentro desse ambiente procurando fazer com que esse ambiente seja um ambiente saudável. Então, dentro da nossa casa, ligou a televisão e começou a aparecer notícias muito ruins, troca de canal. Vai assistir o YouTube lá, procura um assunto que te interessa, uma palestra, alguma coisa boa, e sai daquilo, porque está trazendo para dentro da sua casa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o fermento, ele vai fazer crescer, né, Tiago? Vai fazer crescer. E olha só, vou dar um exemplo, Ana. Imagine o seguinte, que eu e você, nós somos irmãos, somos de uma mesma família, e outra pessoa, um outro irmão nosso, deu um problema lá, causa uma situação, vira uma intriga. Aí eu ligo para você e fico com você meia hora no telefone só falando daquela coisa errada que ele fez. E tá lá, e tá, 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 tá. Eu pergunto, Nando, a gente está ajudando essa situação? Para que eu fazer isso? Para que eu desgastar, baixar meu nível vibratório, né? Criar toda essa massa, jogar todo esse fermento nessa história. Eu contamino você, Nando, aí você vai dar sua opinião também já enviesada por essa, né? Então, quer dizer, olha que situação que fica. Você vê como esse ensinamento ele envolve uma coisa muito sensível, o nosso íntimo, né? Então, a gente precisa começar a entender que esse fermento, um pouquinho, o Emmanuel está dizendo assim, pequenas atitudes, Nando, essas coisas pequenas. Você faz uma ligação para falar uma coisa, mas qual é o seu objetivo? É tacar lenha na fogueira? É evidenciar algo ruim? Olha, Nando, fatalmente, esse não é um fermento muito bom. A gente precisa cortar essas atitudes nossas, que fazem mal para a nossa vida mesmo, né?
Então, porque às vezes a gente gastar tempo para eu ligar para você, Nando, para, né, descer lenha pelas costas do nosso irmão, porque eu não ligo para ele, tem uma conversa de, ô, meu irmão, né? Você tá fazendo evangelho no lar, igual você falou, né? Você tá orando, você tem uma vida de oração, ou se a gente não tem essa intimidade para falar isso com aquela pessoa, né, Nando? E a gente já deveria ter a obrigação de criar esse vínculo, diga-se de passagem, né? De criar essa intimidade. Se a gente não tem condição, Nando, pelo menos para ligar e ouvir aquela pessoa, envolver ela em luz, né? Deixa ela falar. Eu acho que já seria um bom caminho. Você vê como que a gente cria um fermento ruim nas pequenas coisas do dia a dia? É aquele fermento azedo. O fermento é azedo, né? Muito bem, Tiago, é isso mesmo. E o nosso irmão continua aqui. Quantas frases, né, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabeleceram grandes acontecimentos, ou, posso entre parênteses aqui, isso é eu que vou falar, confusões, é outra coisa que eu vou falar, conflitos, atritos, coisas que começaram pequenas, brigas, e que se tornaram guerras entre nações. Olha, cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Como é que a gente está se revelando, né, Tiago? Porque é aquilo que ele falou antes aí. Quando você tem uma ação, um comportamento, logo já estão vendo quem você é. Você se revela ali na hora, né? Então, qual o caminho que a nossa atitude está indicando? Isso vai dando o tom, vai dando o que a gente sente, mas eu, né, eu sou uma pessoa boa. Mas espera um pouco, olha como a gente precisa de muito refinamento na nossa conduta. A gente precisa prestar atenção muito no que a gente faz. Essas ações aparentemente inofensivas, não, mas eu estou sendo realista, eu estou contando a história só. Mas, poxa, se a gente não for ajudar, é melhor a gente ficar quieto. Dizem aí os sábios, os sábios dizem isso, é melhor o silêncio do que se você não só for atrapalhar, né? Eu acho, Nando, que chama a gente para uma maturidade muito grande, uma lição tão simples, né? Chama a gente para uma maturidade muito grande. E a gente vai ter uma grande melhora na nossa saúde, eu acho, viu? Claro, porque a gente acaba contaminando e sendo contaminado. Né? A gente contamina aquela massa, então ela não vai crescer, por mais que a gente tenha trabalhado nela, mas se não trabalhamos bem, né? Ela vai crescer, mas na hora que colocar no forno, na hora do vamos ver, que vem o fogo das tribulações, que vem o forno aí, né? Com aquele forno quente dos desafios, aí o nosso pão não cresce, né? Aí ele fica ali. Já aconteceu comigo de preparar lá a massa, colocar lá, coloquei o fermento, cresceu a massa, mas põe no forno, não, o pão murchou e ficou ruim. Então, isso acontece também. Né? A gente tem que. A receita está aí. Quem passou para nós a receita não foi o nosso mestre Jesus, né? A gente foge dessa receita, não fica bom. Pode até crescer, mas que não, na hora de assar, mesmo de passar pelos atritos, pelas dificuldades aí, né, como falei, dos desafios, aí não acontece, né, Tiago? Você percebe que quando você esquenta a massa, aí que ela cresce, né? Esse calor é vital para que esse fermento cresça. Esse calor do amor, esse calor, né, desse contato humano. Que símbolo, né, Nando? Que símbolo bacana que foi escolhido para essa lição de hoje. O Emmanuel é sábio, né? A sabedoria dele é incrível. É para a gente fazer realmente reflexões aí e ir em frente. Ele fala que um pouco de fermento leveda a massa toda. É aquilo que a gente está falando. Um pouquinho, também os temperos, né? Vós sois o sal da terra. Se a gente salgar muito, né, o alimento, ele vai ficar impróprio, vai ficar ruim. Então, a gente também tem que colocar uma pitada, né? E se a gente não, a gente pode ter lá um quilo de sal, que é muitas vezes até a capacidade que a gente tem e não usa. Vamos usar o que a gente sabe que
pode ser bom, que é a pitada. Então, aos pouquinhos, vamos colocando aos pouquinhos. Se a gente tem dificuldade de lidar, né, com essas situações difíceis para nós, de não pensar mal, de não fazer o mal, né, de fazer o mal, de pensar mal, a gente tem que ir aos poucos mudando isso. Para o nosso próprio bem, não é? Só a partir de nós, a gente já começa a se beneficiar com isso, né, Tiago? O poder é muito grande. Você vê um momento pequeno de oração, o efeito daquilo, né? Você já acorda, parece que seu dia fica melhor. Dizem os médicos, Nando, que beber água em jejum pela manhã é uma excelente atitude, porque ajuda a limpar o suco gástrico do estômago, ajuda o funcionamento do organismo que está recomeçando depois daquele ciclo da noite, enfim, várias influências. Um pouco de água vai ser muito bom para o seu dia todo, eles dizem, viu, Nando? Até para a memória, para a mente, vai funcionar tudo melhor. Então, um pouquinho de boa sintonia de manhã vai te ajudar ali. O momento de oração é tão importante, não precisa de muito. A espiritualidade não pede muito, né? São pequenos momentos que a gente se liga, se conecta, e isso faz a diferença. Sabe por quê, Nando? Porque um pouquinho de fermento leva da massa toda, não é? É verdade. Você citou a oração aí, então você já deu a deixa para a gente poder, a partir de agora, já entrar no momento de prece, oração e vibrações, né? A gente pede aí para você deixar aquele recipiente com água, o Tiago falou da água, tão importante a água, e também, né, lembrar e fazer reflexões, desculpe, fazer visualizações, a fim de lembrar de pessoas que estão precisando de socorro e de amparo. Tiago, conduz para nós aí, então, esse momento de oração, né? Você que é um mestre do bom fermento aí. Olha, nós estamos com saudade dessas orações também, viu? Eu estou com saudade dessas orações. Se Tá quiser, ó, bom. está franqueada para você. Então tá bom, vamos fazer a oração, então. Eu faço oração a pedido do Tiago aí. Então Aê, vamos. maravilhoso. Obrigado, obrigado, Tiago. Então, nesse instante, vamos aproveitar esse momento de que a gente está aqui nessa sintonia, que nós estamos buscando melhores condições para nós, né, baseados naquilo que o nosso mestre nos deixou de legado evangélico, de seus exemplos maravilhosos, do que ele pôde nos ensinar, de que aqueles continuadores do nosso mestre trouxeram e trazem para nós até os dias de hoje. Que nós possamos incorporar definitivamente essas atitudes e comportamentos que o nosso mestre nos trouxe, o nosso verdadeiro e amado mestre Jesus. Que nós possamos, junto com a espiritualidade maior, que trabalha incansavelmente 24 horas por dia, no socorro e no amparo a tantos corações que estão perdidos, que estão muitas vezes na negatividade, né? Pessoas que estão na dúvida, que estão realmente perdidos. Que esses amigos espirituais levem das vibrações de todos nós a também pessoas ligadas a nós, aos nossos entes queridos que nos deixaram através do desencarne, muitas vezes até pela precoce, que deixaram marcas, né, de dores nos nossos corações, que fazem-nos entrar no campo do luto por dias. Pedimos então a Ti, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, que socorra e ampara esses espíritos que estão deixando o planeta Terra através do desencarne. São milhões de espíritos deixando dentro das cidades, dentro dos lares, dentro dos lugares onde a vida cessa para a continuidade dela na espiritualidade. E o amparo e o socorro para esses irmãos é algo imprescindível e importantíssimo para a continuidade de suas vidas. Para nós que ficamos aqui na terra, Jesus, dá-nos força, coragem também, inspira-nos para que continuemos a nossa jornada e que possamos concluir
todas as tarefas e atividades das quais nós nos comprometemos na vida espiritual antes de virmos para cá. Ajuda-nos, Jesus, esse projeto que está em andamento, em execução aqui na Terra, através da vida de cada um de nós. Que a tua luz nos inspire, nos ilumine o nosso caminho, cada passo esteja conosco, Senhor Jesus, não só agora, nesse instante, em todo esse espaço, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem. Que bom a gente poder entrar com essa conexão com a espiritualidade, agradecer aos benfeitores aí que trabalham, né, com a FEAL, pela FEAL, entre os amigos da FEAL, né, os amigos da Boa Nova. E a gente aproveita então para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma reunião de várias pessoas, né, de centenas e milhares de pessoas que se unem para continuar esse trabalho, essa obra de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, ajude. Entre no site amigosdaboanova.com.br ou tem os telefones que são 0800 12 018 38 e também o fixo, que é o 11 2458 3214. Se você quer falar pelo WhatsApp, lá pelo Tique-Tique, você vai então lá no 11 97 261 0272. Se você quer fazer uma doação antes de você se associar, tem o Pix também, que é o 11 97 261 0272. E como o Tiago diz, né, você pode colaborar, nem que seja com 1 minutinho da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Você pode patrocinar aí, um patrocinador do bem. Muito bem, falando no bem, muito bem, Tiago, vamos continuar aqui com esse texto aqui do nosso querido Emmanuel, quando nós lemos antes da prece e orações, né, que um pouco de fermento leveda a massa toda. É isso mesmo, Tiago? Mesmo, você sabe que quando você estava fazendo a oração, né? Eu estava aqui sendo ajudado pela espiritualidade, sendo tratado, envolvido. E eu tenho certeza que muitas pessoas durante essa oração também foram envolvidas e tratadas. Um momento pequeno, Nando, que a gente para, ora junto, isso faz uma grande diferença numa casa, numa família, numa vida. Por isso é tão bom a gente ajudar nesse projeto da FEAL, né? Essa instituição maravilhosa. E quem ajuda a FEAL, né, não está ajudando uma instituição que visa lucro, pelo contrário, ela visa que esse trabalho se amplie e cresça cada vez mais. E esse pouquinho, viu, Nando, que essas pessoas vão ajudar, tenho certeza que faz algo grande, que já faz que a FEAL. Às vezes a pessoa dá lá, né, dá 20, 30 reais, o que for, né? O pouquinho que ela dá faz uma grande diferença. Então, essa lição também envolve esse ato de caridade para com a FEAL, né? Espero que as pessoas participem conosco, abracem essa causa de transformar essa instituição maravilhosa num centro espírita aí 24 horas por dia, na casa das pessoas, isso é tão bonito. E a gente possa, viu, Nando, chegar com esse pensamento firme no coração de também colaborar com os nossos pensamentos dentro da nossa casa, ser um bom fermento para a nossa família, nas nossas atitudes. Então, hoje a gente está aprendendo que aquela conversa que não vale nada, aquela crítica que a gente faz das outras pessoas, ainda que seja comentando algo ruim, não é um bom fermento, né? Então, a espiritualidade está alertando, isso faz diferença sim. A gente precisa parar com essa mania e colocar um pouquinho mais de amor no coração. A gente tem muita coisa que está ao nosso alcance e a gente, às vezes, deixa de fazer, né? Então, que a gente não perca o tempo de poder fazer alguma coisa. E é que nem fala aqui a nossa página de hoje, né? O fermento é a porção talvez menor da receita, né? Mas ele pode fazer muito pela receita, né? Ele fala aqui, o nosso Emmanuel, não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois,
com o alimento invisível que fornece às vidas que te rodeiam. Olha, né? Porque é aquilo, com o fermento a gente faz o pão alimenta. E o que que a gente está, qual alimento que a gente está aqui, né, fornecendo? Esse alimento invisível, né, que sai dos nossos pensamentos, como o Tiago disse. A gente tem que refazer aí muitas vezes a nossa forma de entender determinadas situações, estudando, buscando informação, porque a gente muitas vezes fica preso ao que já passou, algumas coisas que chegaram para nós pela educação que tivemos, mas a gente precisa se atualizar, a gente precisa, né, crescer. A gente às vezes vê jovens dando lição em pessoas que, né, com idade maior. Por quê? São espíritos que já também deram passos além, e que muitas vezes vêm, está no corpo de um jovem. Quantas vezes os nossos filhos não nos ensinam, né? Uma criança, às vezes, ali ensina para a gente, né? Então, a gente não pode ter o orgulho de achar que sabemos de tudo. Ao contrário, a gente está sempre aprendendo, né, Tiago? E aí, esses dias eu vi uma cena, você falou de criança, me fez surpreendente, num campeonato mundial de xadrez, né? Tava lá o campeão mundial de ano, Garry Kasparov é o nome dele, russo, e ao lado dele tava uma criança lá de 13 anos, chamado Magnus Carlsen, esse norueguês, um menininho de 13 anos, Nando, jogando o campeonato mundial de xadrez e empatou com o melhor jogador do mundo. Ele não perdeu, eles empataram. Isso foi incrível. Você vê até aquela criança com aquele comportamento infantil sair andando, olhando as outras mesas, depois voltou para dele, e lá o campeão mundial concentrado, você vê como vê essa criança veio com potencial. Hoje, essa criança é o, é o dominador do torneio mundial de xadrez, mas lá aquela criança de 13 anos já demonstrava toda aquela potencialidade naquele corpinho pequenininho, né? E se você me permite essa frase aqui, ó, nós não sabemos a extensão da nossa influência, viu, Nanda? A gente faz uma oração para uma pessoa, não sabe para onde vai, se isso vai ser a cura, se não vai ser a cura, mas a gente sabe a qualidade dela, é isso que o Emmanuel está chamando a atenção. Nós sabemos o sentimento que nós colocamos nisso, e vamos deixar que o fermento que a gente coloca é a extensão do que a massa vai. Deus, eu tenho certeza que vai dar o melhor destino para esse bom fermento que a gente vai colocar nessa massa. Com certeza, ela vai crescer, vai alimentar. É que nem quando Jesus fez a multiplicação dos pães, né? Tinha os peixes também, mas ele também tinha os pães. Emmanuel fala o seguinte aqui, encerrando o nosso texto de hoje: desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam, né? As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. É aquela lei lá que a gente estava falando. Vai e volta. Então, a gente tem que tomar o cuidado de que a gente está semeando, plantando, né? Que estamos fomentando. Quando você coloca lá o fermento, você fomenta para alimentar aquela massa ou para fazer ela crescer, né? Então, a gente tem que saber, né, Tiago, direitinho o que nós estamos fazendo, né? Olha a responsabilidade, né? Nada está sendo desperdiçado da natureza, tudo está sendo transformado, né? A gente está a todo momento transformando o ambiente à nossa volta. Por isso, vamos se preocupar com a paz das pessoas, com a nossa paz, se preocupar com a saúde das pessoas, Nando, porque a gente se preocupando com os outros, Deus vai olhar por nós. Esse é o princípio. É o fluxo e o refluxo, são correntes, como ele coloca aí. Olha só que coisa maravilhosa. Aquilo que você dá, você vai receber. É igual o bumerangue, né? Você arremessa e ele volta à origem. O amor é dessa mesma maneira. Você quer amor? Então, doe amor. Você quer paz, né, Nando? A gente quer paz, todo mundo quer paz. Então vamos ser paz onde a gente estiver. Não vamos criar confusão, não vamos aumentar o problema. Pelo contrário, se a gente não conseguir o silêncio de numa boa oração, será realmente algo milagroso em muitos casos, viu, Nando? Uma simples atitude de uma oração em silêncio
será um verdadeiro milagre naquela situação, em muitos casos. Então fica essa lição maravilhosa para nós hoje. Nós não podemos deixar de fazer esse algo, né? Nem que seja até através dessa atitude de uma oração, porque ela pode chegar num momento crucial de alguém e mudar até o pensamento daquela pessoa, né? Se a gente consegue ser um influencer negativo, nós podemos ter um influencer positivo, né? E que pode mudar o pensamento daquela outra pessoa. É como você vai fazer o pão, tudo, aí você fala assim, vou rechear esse pão, vou deixar ele mais saboroso. Então, isso a gente pode fazer. Vamos rechear o pão dos pensamentos dessas pessoas, de outras pessoas, daqueles que a gente pode ser um influencer, né, do bem, que com certeza dali vai sair um bom pão também, né? Porque nós não estamos destituídos e separados uns dos outros, somos todos filhos de um mesmo Pai. Temos todos, né, o amor dele por nós, né, Tiago? Isso é lindo, isso é maravilhoso, Nando. Eu acho que, como Deus ele é democrático, deixa as coisas na nossa mão, ele deixa a gente criar o nosso destino. O mesmo fluxo de energia que a gente doar para o universo, esse vai ser o fluxo que vai nos empurrar para frente ou vai nos segurar. Está se sentindo preso, sentindo que o fluxo da vida não te leva para frente? Opa, vamos pensar. A espiritualidade está dando a dica para a gente, né? Qual será o teor das energias que a gente está emanando? Isso vai dar a tônica e a resposta de como está o nosso fluxo de vida. Não é isso? É isso mesmo, Tiago. E com essas palavras do Tiago, a gente encerra mais um programa Alvorada, agradecendo aí a sua sintonia, por estar conosco. Se você quer mandar sugestões, perguntas, recadinhos, ligue para as nossas telefonistas no 0800 979 5011 e no 11 2457 5011. Tiago, gratidão, hein? Obrigado aí por tudo, viu? Gratidão, meu amigo. Obrigado aos mentores espirituais e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Então, aquele tchau, tchau tradicional. Tchau, Tiago. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.